Graça e paz, eu sou o pastor Sandro Massoni, você está no canal Sandro Massoni e que Deus te abençoe. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para estar recebendo as notificações do nosso canal. Bom, nós estamos em uma série de vídeos falando sobre comportamentos e hoje nós iremos falar sobre consciência e padrão moral. Quem exerce influência em quem? Quem será que manda? A consciência ou o padrão moral? Bom, até o final desse vídeo você irá descobrir. Fique conosco. Leitura na Palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, o verso 18, diz assim: Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Boa consciência. A Palavra de Deus no Novo Testamento, ela contém a palavra consciência, dependendo da tradução, pelo menos 27 vezes. Já a palavra padrão moral, ela não aparece nos termos padrão moral, mas a Bíblia, desde o Gênesis, Deus começa a estabelecer padrões morais para a humanidade, não é? Então, nós primeiro vamos observar o que é a consciência. A consciência, ela é esse sentimento, esse conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, compreender os aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. A consciência é essa que grita dentro de nós. Vá, não vá, fique, não fique, compre, não compre. Essa que vive falando dentro da nossa mente. Isso se chama consciência. Já o padrão moral é o que regula os juízos morais. Então ele é um regulador. Todos os juízos de valor dependem do gosto e de sentimentos de prazer ou desagrados. Então, o padrão moral, ele irá estabelecer juízos para a humanidade. Agora, vamos entender quem influencia quem. Eu nunca me esqueço o dia que nós estávamos fazendo o nosso bacharelado em teologia e o nosso professor, na sala de aula, perguntou a nós: quem influencia quem? Quem grita mais alto dentro de nós? É o nosso padrão moral ou é a nossa consciência? Quem que fala mais alto? Será que é a consciência que influencia o padrão moral? Ou é o padrão moral que influencia a nossa consciência? Interessante. Bom, deixa eu dar aqui uns dois exemplos para que entendamos quem influencia em quem. Por exemplo, quando eu era menino e eu fui criado em um lar cristão, minha mãe, todas as vezes que nós nos assentávamos para almoçar, jantar, minha mãe nunca permitiu que nós nos assentássemos à mesa sem camisa. Por mais que o Brasil é quente, por mais que a região que morávamos fosse quente, mas minha mãe dizia que a hora do alimento é a hora de nós agradecermos a Deus, saborearmos o alimento, agradecer quem preparou, mas estarmos decentemente vestidos. Bom, isso foi um padrão moral em que eu fui criado. E até os dias de hoje, eu não consigo me assentar à mesa para me alimentar sem estar com uma camiseta, com uma camisa, vestido decentemente, assim melhor explicando. Então, se eu me assentar à mesa sem camisa, sem camiseta, sem algo assim, a minha consciência irá gritar. Por exemplo, um outro exemplo, as leis de trânsito. Quando nós chegamos aqui na Inglaterra, quantas leis de trânsito eu as quebrei por não ter conhecimento das tais. Então, eu estacionava onde não devia, passava onde não devia, e minha consciência nunca gritou, porque eu não tinha conhecimento das leis de trânsito do país. Então, você estaciona o carro, você passa em rua, você entra em contramão, você comete alguns equívocos e a sua consciência ela não grita, porque você não tem conhecimento das leis de trânsito
da Inglaterra. A partir do momento que eu passei a ter este conhecimento, agora minha consciência grita. Então, resumindo, é o padrão moral que irá influenciar a nossa consciência. Não é a nossa consciência que influencia e determina e vamos criar agora os nossos padrões morais. Não, é o nosso padrão moral que determina a nossa consciência. Bom, nós precisamos então entender que já que o nosso padrão moral determina a nossa consciência, então nós precisamos entender alguns órgãos que fazem que regulam o nosso padrão moral. E hoje nós estamos vivendo em um caos moralmente, assim dizendo, porque mecanismo e organismos que eram para estar determinando o nosso padrão moral, nós estamos rejeitando porque nós assim queremos. Então vamos primeiro, por ordem aqui da minha fala, da minha escrita. Primeiro, nós temos um Deus que determina a nós, seres humanos criados por Ele, os nossos padrões morais. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos no Velho Testamento uma infinidade de padrões morais que Deus deixou a nós. Por exemplo, a semana de 7 dias. Trabalhamos 6 e descansamos 1. Por exemplo, isso foi um padrão moral que Deus deixou a nós. E aqui de passagem, vamos dizer rapidamente, a Rússia já tentou mudar isso há muitos anos atrás. Primeiramente, ela quis criar uma semana de 10 dias. A produção do país caiu. Depois, ela quis criar uma semana de 4 dias. A produção do país também caiu. Aí, ela entendeu que a melhor rotatividade é nós termos 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. É um padrão moral que Deus deixou a nós e não adianta nós queremos quebrar esses princípios. Então, no mundo em que vivemos, nós estamos recheados de padrões morais que Deus deixou a nós. Agora, uma vez que nós temos um grupo de ateístas gritando Deus não existe, nós estamos tirando todo o nosso padrão moral da nossa sociedade. Por exemplo, há muitos anos atrás eu morava em Londres, hoje eu moro em Oxford, então os ônibus de Londres foram todos colocados cartazes, Deus não existe. E logo de repente alguém disse, então se Deus não existe, eu sou livre para fazer o que quiser e ninguém pode me dizer o que eu deva fazer e o que não deva fazer, inclusive se eu quiser matar. Tira Deus da história e toda a nossa moralidade, todo o nosso padrão de moralidade será extinto, tirado, banido e nós iremos viver em uma sociedade sem padrão moral, onde a nossa consciência não irá gritar. Bom, nós temos Deus, mas também nós temos a igreja. A igreja de Cristo está no mundo para determinar padrões morais. A igreja de Cristo está no mundo e Paulo apóstolo vai dizer que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Então nós não estamos aqui determinando regras humanas, nós estamos aqui falando em nome de Deus e dizendo aquilo que Deus quer de melhor para nós. Padrão moral. Sabe, às vezes eu vejo grandes pregadores, grandes teólogos dizendo que o cristianismo não é um mecanismo, não é um conjunto de padrões morais. Bom, eu não acredito assim, eu creio que dentro do cristianismo, né, que nós seguimos a mesma linhagem do Deus de Israel, o Deus dos judeus, mas quando chega no Novo Testamento, nós entendemos que agora o mesmo Deus de Israel é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e estabeleceu ao homem padrões morais para a nossa boa convivência e vivência no planeta Terra. Tire da igreja esse poder de falar em nome de Deus e através da palavra sagrada colocarmos padrões morais, limites, regras, porque se nós tirarmos isso, toda a sociedade irá virar um caos.
E diga-se de passagem que nunca mais do que nos dias em que estamos vivendo, são dias terríveis. São dias em que nunca vimos na história o inimigo se levantando tanto contra a igreja para tirar esse poder da igreja de falar em nome de Deus. E nós estamos aqui para falar em nome de Deus, mas em nome da Bíblia Sagrada, o livro que Deus deixou para nós, padrão moral. Nós temos a família, uma outra instituição deixada por Deus para dizer, para determinar, para nos instruir o que é o padrão moral, para que assim as nossas consciências gritem dentro de nós, dizendo, está errado. Sabe, nós precisamos, nessa época em que estamos vivendo, reagir, rever, reescrever padrões morais. Nós estamos vivendo em um mundo que está perto de um lapso moralmente, assim dizendo. Porque Deus já não existe, segundo meia dúzia de ateístas que fazem um maior barulho. A igreja já não pode falar em nome de Deus, porque, aliás, quem é a igreja? Né? Nós já não temos uma família, porque, principalmente no nosso Brasil, o governo anterior queria modificar todo o nosso sistema de família judaica cristã. De um pai, de uma mãe e de filhos, e com um código de éticas e de padrões morais para essa família. Onde já se viu alguém falar que se o pai quiser casar com a filha, fica à vontade. Se a filha quiser casar com a mãe, fica à vontade. Se a mãe quiser casar com o filho, também tudo da mesma, fica à vontade. Onde já se viu nós, sociedade do século em que vivemos, compactuarmos, pensarmos numa lógica absurda como essa, onde nós estamos colocando todos os nossos padrões morais por terra, contra aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Gente, irmãos em Cristo, é hora de nós pensarmos sobre os padrões morais que estamos vivendo e vivenciando em nossa sociedade. Não adianta nós ficarmos esperando que a consciência do povo irá gritar, se nós, como Igreja de Cristo hoje, estamos compactuando com tudo aquilo que o mundo tem proposto a nós. E nós temos um código de ética dentro da Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos, Igreja de Cristo, começar a rever, reescrever valores e éticas e um padrão moral para a nossa sociedade e martelarmos e falarmos e reescrevermos e postarmos e dizermos e seguirmos avante dizendo, olha, o mundo aqui na terra exige de nós um padrão moral. Deus está entristecido, está havendo um grande pastor, a qual eu admiro muito já de idade, dizendo em uma das suas lives, o Espírito Santo está entristecido com a igreja atual. Nós estamos compactuando com tudo. O divórcio tem entrado dentro da igreja, o aborto tem entrado dentro da igreja, o homossexualismo tem entrado dentro da igreja, a falta de caráter tem entrado dentro da igreja, fazer um comércio ruim tem entrado dentro da igreja, ter lucros excessivos, além do necessário de um comerciante em cima dos seus clientes. A igreja atual está compactuando. Queridos irmãos em Cristo, é hora de nós revermos os nossos padrões morais. Porque senão, se nós continuarmos do jeito como estamos continuando, qual que é o resultado disso? Porque toda ação tem uma reação. O resultado disso é o que nós estamos vivendo. Falta de caráter nos nossos governos, das nossas igrejas, do homem em si, o homem e mulher com falta de caráter. Não sabemos quem somos. Hoje o homem não sabe mais se é homem, se é mulher, a mulher não sabe se é homem, de repente é homem e mulher. As pessoas não sabem quem são, porque nós não temos um padrão moral. Nós
estamos perdidos porque não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde estamos indo e não sabemos como nos portar no meio do caminho. Irmãos em Cristo Jesus, chegou a hora de nós começarmos a gritar como igreja verdadeira de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Chegou a hora de nós começarmos a dar o nosso grito. Está errado. Há várias coisas no nosso governo que está errado. Há várias coisas na nossa igreja que está errada. Há várias coisas na nossa família que está errado. Mas para isso, primeiramente, eu te convido a pegar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, como o salmista diz, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que nós possamos primeiramente olhar o ser humano, o homem que está dentro de nós, se nós estamos encaixados nos padrões morais de Deus, se nós estamos encaixados nos padrões morais da palavra do Senhor, se nós estamos vivenciando e estamos em uma igreja que realmente está comprometida com os padrões morais, nós precisamos reaver os nossos padrões morais para que a nossa consciência venha gritar dentro de nós, porque se nós deixarmos valores, éticas, padrões morais, se nós deixarmos todas essas coisas de lado, daqui a uns anos, nós iremos viver em meio a um caos, em uma sociedade que não saberá mais o que é ética, o que é consciência, aliás, não saberá nem o que é Deus, igreja, família e por aí vai. E nós estaremos vivendo em um caos como nunca jamais visto. Então, em nome de Jesus, eu te convido, eu te imploro, eu te peço que se apegue à palavra de Deus, dobre os seus joelhos, peça misericórdia a Deus, peça perdão a Deus, reconcilie-se com Deus, leia a sua palavra e procure descobrir dentro da palavra de Deus quais são os padrões morais deixados por Deus e estabelecidos por Deus para que nós venhamos viver dias muito melhores em todas as áreas das nossas vidas, na nossa vida governamental, assim, política dizendo, melhores governos, melhores infraestruturas, melhores escolas, melhores igrejas, melhores famílias, e que Deus venha assim nos abençoar. Eu te encorajo a orar, buscar a Deus, ler a palavra de Deus e buscar esse livro sagrado e descobrir a imensidão de valores que essa palavra de Deus tem para mim e para você. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.